morte não é tudo, não é o final. Essa frase foi escrita por Ana Carolina Oliveira, mãe de Isabela Nardoni, um mês depois de perder a filha. 16 anos após a morte da menina, assassinada pelo próprio pai e a madrasta, segundo a justiça, ela não imaginava que o final seria ver Alexandre Nardoni e Ana Carolina Jatobá podendo viver momentos do lado de fora das grades que a filha dela não teve a oportunidade de ter. Condenado a mais de 30 anos de prisão, Alexandre deixou a penitenciária 2 em Tremembé, no interior paulista, no começo deste mês, por meio de uma progressão para o regime aberto. Em liberdade, ele está morando em São Paulo com a família e deve trabalhar na construtora do pai. Para mudar de regime, Nardoni passou por um exame criminológico em que respondeu perguntas sobre o crime, a vida pessoal dele e os planos que tinha para o futuro. Você pode tudo, você ter sua liberdade sem fazer isso. Então é dolorido saber que eu posso andar na rua, eu posso encontrar com ela, que a pessoa que matou a minha filha tá aí, livre. E a minha filha nunca vai voltar. Eu nunca vou ter esse privilégio de poder na formatura dela. Lamentável, um absurdo. Eu acho que hoje o mínimo que a gente tem que fazer, que é a minha luta, que é o que eu penso, o que eu idealizo você pegou uma pena, você precisa cumpri-la, pelo menos o período que você foi condenado. É o mínimo. Acho que saidinha, acho que essa discussão, ela nem deveria ser pauta, ela não tem necessidade de ter pauta, porque é muito opcional. Você não quer ter que recorrer a uma saidinha, você não cometa um crime, você não faça isso. Então ver que 16 anos, somente 16 anos, metade da pena é muito. Minha filha não vai voltar e ele está em total liberdade, vai ter a total liberdade de fazer o que ele quiser, de continuar a vida, de estar aí pelas ruas, assim como eu, assim como você. Então é dolorido para quem é da família, é triste, é lamentável ver que a nossa justiça permite com que isso aconteça. É muito triste. Para mim como mãe, para mim como vítima, para minha família, enfim. Enquanto ele luta por ele, é como se ela não vivesse, é como se ela não existisse. Então, eu é quem tenho que fazer essa luta aqui por ela. Ele luta pela liberdade, para ele estar solto, para ele somente, só por ele, é só sobre ele, né? Não é sobre a filha dele. Foi no dia 29 de março de 2008 que Isabela Nardoni, de apenas 5 anos, morreu após ser atirada da janela do 6º andar do apartamento onde morava o pai, Alexandre Nardoni, junto com a esposa, Ana Carolina Jatobá, além dos 2 filhos do casal. Ambos foram julgados e condenados pelo assassinato da menina. Alexandre nunca falou o que de fato aconteceu naquela noite. A sustentação dele foi de que uma terceira pessoa teria entrado no apartamento e jogado Isabela do alto do prédio. A sua pergunta é excelente. Eu vou me concentrar em um caso que sim, é excelente. Todos negam, ou a maioria nega. Nega que não foi. Mas muitas vezes a própria negativa é uma confissão de culpa. Eu vou te falar por quê. Por exemplo, você falou do Nardoni. Esse casal, ele nega até hoje, né? Sempre negou que tivesse praticado o crime, não é isso? Do ponto de vista psiquiátrico forense, eles assinaram: nós cometemos o crime. É claro, é nítido. Ele fala assim: nós cometemos o crime. Quando? Eles estavam sendo acusados de que tinham matado a criança e jogado pela janela, tá certo? Isso era geral, a imprensa deu, todos deram, né? Mataram e jogaram pela janela. Agora, quando foi tido a oportunidade pela polícia de refazer, de reconstruir o crime, eles se negaram a fazer para não fazer prova contra eles. Então eu pergunto para você está sendo acusada de ter jogado seu filho pela janela, mas você não jogou. Você sabe que você não jogou porque você não jogou. Quem é a primeira pessoa que quer contar para a polícia
como foi e quem foi o desgraçado que jogou o filho pela janela. É você. E você tem essa oportunidade, você não vai? Por quê? Para não fazer prova contra você? Você está assinando, fui eu que fiz. Já Ana Carolina Oliveira, mãe da Isabela, se lembra com detalhes desde quando recebeu a notícia de que a filha tinha sido jogada. Ela rapidamente chegou no prédio, na esperança de que Isabela continuasse com vida. Quem me ligou foi ela. Eu estava na casa de uns amigos, bem próximo de onde era o apartamento. Ela me ligou, gritava muito, falava muito, desesperada. Eu não consegui nem entender o que realmente tinha acontecido. Até que eu cheguei lá muito rápido, não tinha nem polícia ou bombeiro ou algo do tipo. E aí quando eu cheguei lá, que eu vi a cena, ela já estava no chão, eles já estavam lá embaixo, ela gritava muito, muito desesperada assim. Mas eu cheguei bem rápido ali quando eu vi que ela respirava, né, que eu tinha essa esperança dela sair dali viva, fosse como fosse, minha vontade real era de tirar ela dali. Mas como a gente sabe, assim, como eu vi que ela estava extremamente debilitada, a minha preocupação era eu tirar ela dali e causar algum outro dano que pudesse não salvá-la, porque a minha esperança era realmente salvá-la. E eu liguei, os meus amigos que estavam comigo, meu irmão, todo mundo ligou para o socorro e foi muito difícil, né? Para mim a esperança é que ela estava respirando e que ela pudesse sair dali, mas infelizmente não foi esse o sucesso que a gente obteve. Eu tenho poucas lembranças dele assim reais. Eu lembro dele estar do meu lado, do filho deles mais velho estar do meu lado assim, o meu irmão inclusive que pegou ele no colo e tirou ele dali. Dele estar ali do meu lado, então a gente não teve muita troca ou muita conversa naquele momento. Eu tenho também muitos flashes, assim, acho que pelo momento difícil, então, mas a gente não conversou, não tem, ele, enfim, estava ali naquela situação, não sei nem avaliar se demonstrava estar nervoso, sei lá, mas é muito difícil você dizer sobre a pessoa, ainda mais hoje, diante de toda essa situação, né? O conjunto de provas mostradas durante a investigação e a ausência de elementos que demonstrasse que uma terceira pessoa teria jogado Isabela do apartamento foram peças-chave que incriminaram o casal. Tudo que você apresenta como prova inquestionável, não existe nenhum depoimento que possa derrubá-lo. Ou seja, testemunha não tem mais força que uma prova produzida de forma técnica ou científica. Então não existe nada que permita duvidar quando o trabalho é muito bem feito. Quando o trabalho não é bem feito, é um prato cheio para os advogados de defesa para poder questionar o que se fez de forma oficial ou de forma particular. Então, neste caso, um bom trabalho com provas inquestionáveis, amparadas em elementos técnicos e científicos, não vão trazer um resultado a não ser o da verdade dos fatos. Os laudos técnicos apontaram manchas de sangue no carro da família e até tentativas de limpeza do material com uma fralda, as pegadas presentes no apartamento, além do politraumatismo com diversas fraturas que causaram a morte de Isabela, foram alguns dos elementos identificados pela polícia. É até patético escutar, eu vou atrás para achar. Vai achar onde? Pelo amor de Deus. Respeita o ser humano, respeita as pessoas que são do bem. Me respeita. Você está subestimando minha inteligência. Você está subestimando a inteligência de todas as pessoas que trabalharam aí. No caso de Isabela Nardoni, é necessário que se entenda de que a estratégia, muitas vezes, da própria família ou dos advogados, ela é muito subjetiva. Tá? Não existe uma criança que possa se julgar por decisão própria nessas condições, e não existe a possibilidade de alguém ter entrado na casa porque era um prédio que tinha câmera de segurança, que teria que ter estourado a porta, a não ser alguém conhecido com uma chave.
mas nada foi encontrado. Então, falar que existia uma terceira pessoa é para tumultuar o processo, tentar causar uma dúvida, mas de fato essa criança foi jogada sim, conforme está descrito nos autos. Agora, o sangue encontrado no veículo deveria ter sido analisado do ponto de vista de se foi um sangue produto de gotejamento, se foi um sangue produto de uma agressão direta, se foi um sangue que estava aí antes, que pode ter sido também da criança. Então, essa análise foi bastante básica dentro do trabalho, que poderia ter dado como entendimento totalmente objetivo que a criança já havia sofrendo há muito tempo ou durante o trajeto agressões por parte de quem a agrediu. Só que antes de todo o trabalho pericial, era praticamente impossível acreditar que Alexandre Nardoni teria participado do crime contra a própria filha. Eu posso dizer, durante o tempo em que a gente teve a nossa filha, ele realmente demonstrava extremo amor por ela. Nunca tive alguma reclamação por parte dela, dele não ser amoroso ou carinhoso. Eu acho que isso era em relação a toda a família dele, a mãe, a irmã, que é a madrinha dela. Então eu não vejo algo que desabonasse ou que eu falasse não, você não vai, não dá pra você ir ou algo do tipo, entendeu? Então, por isso que depois de tudo que a gente soube e descobriu, é uma surpresa maior, né? Porque quando a pessoa demonstra, não que você espera, mas não é uma surpresa. Mas quando isso não acontece, é mais difícil ainda você digerir ou tratar sobre isso. A gente nunca se casou, a gente nunca morou junto, a gente nunca ficou juntos como um casal. A gente era um casal de namorado, eu morava na minha casa, ele morava na casa dele, mesmo depois da Isabela. E a gente mantinha uma relação pai e mãe de uma filha separada, assim, tentando manter um bom relacionamento. Compartilhando visita de 15 em 15 dias, ele pegava ela e tal. No início ela ia chorando, porque assim, aquela separação, como ela estava muito próxima de mim, grudada de mim, ela ia chorando, a mesma coisa, eu até exemplifico assim, de você deixar os primeiros dias um filho na escola. Ele vai chorar, não é que ele esteja mal, mas ele vai chorar pela separação e por tudo isso. Então, a gente mantinha esse bom relacionamento. E aí eu acho que depois da chegada da namorada, ele mudou, acho que pelos ciúmes do relacionamento comigo, porque a gente nunca mais teve relacionamento, nunca mais teve nada. A gente separou e a gente tinha um vínculo que era a nossa filha. E isso é inevitável, era pro resto da vida, né? Então acho que a pessoa ter ciúmes, enfim. Aí chegou uma época que o tratamento e as conversas eram somente através do pai dele. Raramente eram com ele, e aí todas as tratativas que a gente tinha que fazer era com o pai dele em relação a ela. No velório de Isabela, Ana Carolina Oliveira e Alexandre Nardoni não conversaram. É bizarro você pensar que a pessoa estava ali,